Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você está no T107, Teologia Sem Sete Cabeças. Meu nome é Marcelo Costa e hoje nós vamos trabalhar um devocional especial para o nosso coração, para o crescimento espiritual das nossas vidas, para a evolução do nosso ser na presença de Deus. Nós hoje vamos trabalhar a questão da audição. Você sabe ouvir? Você sabe escutar bem? Então, sem demora, roda a vinheta e vamos lá. Imagine que você é um computador. E aí eu iria te perguntar, como é que você recebe vida? O que é que te faz funcionar? Você iria me responder a energia elétrica. E então eu iria te perguntar como é que a energia elétrica chega até você. E você iria me dizer que existe um cabo conector. E esse cabo conector leva a energia elétrica até você e então você funciona. Você iria me responder e dizer que você é conectado à energia elétrica através desse cabo. E aí, dentro dessa analogia, eu queria te mostrar que nós somos muito semelhantes. Você sabia que a gente é muito parecido com essa analogia? Nós recebemos informação, nós recebemos inspiração, nós recebemos vida através das nossas conexões. E uma das grandes conexões que nós temos chama-se audição. A nossa audição é um grande cabo conector. Nós nos conectamos através do que nós ouvimos, nós nos conectamos às histórias que ouvimos, nós nos conectamos às pessoas através da nossa audição, nós nos conectamos a conhecimento através da nossa audição, nós aprendemos, nós evoluímos através da nossa audição. Então, muito é passado a nós através da nossa audição, emoções, histórias de vida, inspirações são passadas através do nosso cabo conector a nós, chamado audição. Então, queridos, nós precisamos aprender a usar a nossa audição. John Maxwell, um grande expoente dos conceitos de liderança, um grande expoente da liderança, ele nos diz o seguinte: ao pensar em como empregar o seu tempo para ouvir, tenha em mente dois objetivos: ligar-se às pessoas e aprender. Então, para John Maxwell, ouvir, usar o aparelho auditivo, praticar a audição, ela tem dois objetivos. O primeiro deles é você se ligar às pessoas e o segundo é você aprender. Então, quem escuta com atenção, quem usa o aparelho auditivo bem, ele se liga às pessoas, ele se conecta às pessoas à sua volta e também aprende. Aprende com as histórias de vida, aprende com elas de um modo que ele melhora a sua vida, melhora a sua existência. Perceba então que usar o nosso aparelho auditivo é fundamental para a nossa existência. Agora, você sabia que existe diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é o atributo do nosso aparelho auditivo. Nosso aparelho auditivo foi construído para que ele pudesse ouvir, ou então perceber o som à sua volta. Você não controla o seu aparelho auditivo. Qualquer som que for emitido próximo a você, o seu aparelho auditivo vai captar. Então você vai ouvir qualquer som. Isto é ouvir. Agora, escutar é diferente. O que é escutar? Escutar é a capacidade de perceber esse som e, além disso, você identificar o que ele é, para que serve e então aprender com ele alguma coisa para você. Ou seja, escutar é ouvir com bastante atenção e saber distinguir esse som e então aplicar esse som de algum modo à sua vida. Quer ser abençoado? Quer evoluir? Quer crescer? Quer ter a mão de Deus com você? Aprenda a escutar. Escutar é essencial para a nossa evolução.
quando você escuta, você aprende e evolui de todo jeito. Sabia disso? Pensa comigo. Se você escuta o que é negativo, você aprende a não fazer aquilo. Se você escuta o que é positivo, você aprende praticando aquilo que escutou. Então, quem escuta, quem pratica a arte de escutar, de prestar atenção naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo movimentado e soprado à sua volta, ele está sempre aprendendo e ele está sempre em constante evolução. Por isso, eu queria te convidar agora a você parar tudo e me escutar com bastante atenção. Você sabia que as Escrituras nos recomendam que nós pratiquemos a arte de escutar, a arte de ouvir com toda atenção? Eu queria ler com vocês algumas referências bíblicas para mostrar como que a Bíblia aponta para nós essa direção. O primeiro texto está em Amós capítulo 3, verso 3, que diz o seguinte: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Perceba que nesse texto uma comunicação é estabelecida entre duas pessoas e essa comunicação ela só pode ser fluida, só pode existir um acordo entre duas pessoas se elas se comunicarem, ou seja, se elas escutarem uma às outras. Ou seja, se você quer alguém ao seu lado, se você quer alguém do seu lado, se você quer caminhar junto com alguém, você precisa aprender a escutar para poder entrar em pleno acordo com quem está do seu lado. Um outro texto que nos aponta essa direção está em Provérbios capítulo 11, verso 12. Olha o que diz: o que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Esse texto faz a menção de duas pessoas dialogando e o texto diz que aquele que despreza quem está falando, ou seja, aquele que não escuta o que o outro está falando, ele carece de entendimento, ele é um tolo, ele carece de entendimento porque ele não sabe escutar o que o outro está falando. E aí ele completa e diz: mas aquele que é entendido, aquele que tem inteligência, ele sabe ouvir, escutar, calado o que o outro diz. Perceba aqui comigo um texto de Mateus capítulo 7, verso 24, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui é Jesus que está dizendo que aquele que construiu a sua casa em uma rocha, que essa casa não será abalada, é aquele que aprendeu a escutar. Perceba o que diz: todo aquele que escuta as palavras de Jesus e as pratica, ele será semelhante àquele que constrói uma casa sobre a rocha. Ou seja, Jesus está dizendo: você precisa escutar o que eu falo, porque você só vai colocar em prática na sua vida aquilo que você sabe, aquilo que você escutou com atenção, aquilo que você captou para si. Se você escutar as minhas palavras, você vai ter condições de colocar essas palavras em prática. E então você vai estar construindo, alicerçando a sua vida na rocha. Nenhum vento vai abalar a sua casa, nada vai destruir o seu edifício. Outro texto que é muito interessante está em Provérbios, capítulo 6, verso 20. É um conselho de um pai ao filho e ele diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Perceba que esse conselho aqui está muito ligado à audição, porque na tradição judaica ela era passada de pais para filho através da tradição oral. Os pais iam comunicando aos filhos através de histórias, através da fala. Então eles tinham que ter ouvidos atentos. E o conselho aqui do sábio é: filho meu, guarda o mandamento do teu pai. E para você guardar o mandamento do pai, você precisa escutar. E ele continua e diz: não deixes a lei de tua mãe. E para você ter o mandamento do pai e a lei da mãe, você precisa ser um filho que sabe escutar. O último texto que eu queria frisar com vocês é um conselho. Ele está em Tiago capítulo 1, verso 19, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Perceba que o texto sagrado diz que nós devemos estar prontos, e obviamente que o verbo ouvir aqui está no sentido aplicado de ouvir com atenção, ou seja, escutar com toda atenção. Então perceba, queridos, que a Bíblia ela aponta a direção para nós, que nós devemos estar com a nossa audição aguçada, que nós devemos estar escutando com atenção tudo aquilo que está à nossa volta e retendo o que é bom para nós, e assim nós possamos evoluir. Chegando ao fim do nosso devocional, a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é a seguinte: a quem nós estamos ouvindo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer a nós. Será que nós escutamos alguém? Será que nós escutamos as nossas esposas? Será que nós escutamos os nossos maridos? Será que nós escutamos nossos filhos? Será que nós escutamos os nossos pais? Será que nós estamos escutando a voz de Deus? Será que nós estamos escutando a palavra de Deus? Uma outra pergunta que a gente precisa fazer a nós mesmos é esta: será que estamos escutando a pessoa certa? Essa é uma pergunta muito delicada que você tem que parar para pensar. Será que você está realmente ouvindo a pessoa certa? Será que você está realmente ouvindo quem quer fazer você crescer, quem quer fazer você evoluir? Tem que parar para pensar nisso. A Bíblia diz, queridos, que Eva, lá no Jardim do Éden, ela parou para escutar uma serpente falar. O mais interessante é que antes da serpente aparecer no jardim falando com Eva, Deus havia falado com ela. A voz de Deus tinha sido ecoada naquele jardim para Eva, para Adão, ensinando, instruindo eles. Mas Eva preferiu deixar de ouvir o que Deus tinha falado para escutar uma serpente. Então, queridos, perceba que Eva ouviu Deus, mas escutou a serpente. E a grande verdade é que nós estamos vivendo uma geração que ouve muito Deus, ouve muito louvor, ouve muito pregação, mas escuta pouco a palavra de Deus. Escuta pouco que o louvor está sendo cantado e entoado. Nós estamos vivendo uma geração à semelhança de Eva, que despreza a voz de Deus e escuta muito a voz de serpentes. No devocional de hoje, nós convidamos a você a escutar um pouco mais, a ponderar: será que quem está falando não tem mesmo razão? Será que quem está te aconselhando não tem mesmo razão? Será que você não pode estar errado no caminho, na decisão que você está tentando tomar? Nós convidamos a você a escutar mais, a ponderar. Será que quem está falando com você, quem está te aconselhando, quem está te apontando um caminho, uma direção, será que essa pessoa não tem realmente razão? Será que essa pessoa não te ama muito e por isso ela está te aconselhando? Às vezes nós ignoramos a voz do amor, a voz da graça, a voz das pessoas que querem o nosso bem, para ouvir pessoas que não querem o nosso bem. Então, queridos, o nosso convite hoje é convidar a você a escutar mais com atenção aquilo que está sendo dito a você. Voltando à história do computador, o que acontece caso ele perca os cabos conectores? Já parou para pensar nisso? O que acontece quando o computador não tem conexão com a energia elétrica? Quando ele perde os cabos conectores, ele fica inerte, ele fica sem vida, ele não tem condições de funcionar e ele fica sem valor algum. E é exatamente o que acontece quando as pessoas param de escutar. Elas param de crescer, elas param de evoluir, elas simplesmente se desligam do seu ambiente. Isto vai fazer com que você deixe de ser importante para quem está à sua volta. Quem está à sua volta vai perceber que você não considera essas pessoas importantes, a conexão vai ser rompida e você vai ficar só, e isso é ruim, porque você vai perder a oportunidade de crescer e de evoluir. Então, queridos, vamos escutar mais e vamos perceber e ponderar a quem a gente está ouvindo. Tem gente que deixa de ouvir um bom conselho do pai, tem gente que deixa de ouvir um bom conselho da mãe para ouvir o que um cantor famoso diz,
o que uma estrela de cinema diz, e são pessoas que não têm a mínima importância para a sua vida, que nem sabem que você existe, mas você prefere escutar essas pessoas. Escute quem está próximo a você, pondere para verificar se realmente quem está próximo a você, quem ama você, não tem razão. Pondere no seu coração, na sua vida, se realmente quem está à sua volta não quer o seu bem. Pondere e vamos escutar mais, porque escutar é uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, nos dê direção. Se você gostou, compartilhe com mais alguém, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber os nossos conteúdos. Que Deus possa abençoar a sua vida e nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima, se Deus nos permitir.